Esse é um tempo de festa, de celebração, quando agradecemos a Deus por aqueles que estão chegando, que estão se batizando. E é sempre especial celebrarmos os batismos. Agora, todo sábado praticamente, daqui até o final do ano, vai ter batismo. Você pode louvar a Deus por isso, amém? Nós batizamos, nós discipulamos nesse tempo de pandemia, eu creio que mais de 500 pessoas. Louvado seja Deus por isso. Então, eu tenho muita alegria de participar desses momentos, e eu creio que Deus está fazendo algo novo entre nós. Esse é um tempo também de volta, né? De retorno para a casa de Deus. E é diferente cultuar aqui e cultuar em casa. Eu sei que tem muita gente ouvindo a gente no online ainda, ou pela televisão, rádio, mas eu queria começar a te desafiar a vir aqui, a participar do presencial. Há uma atmosfera diferente quando a gente louva junto, cultua junto, celebra junto. Quem está sentindo isso aqui? É privilégio. Amém, glória a Deus. Bom, hoje eu quero estudar um texto da palavra de Deus com vocês, que se encontra em Marcos, capítulo 5, versículo 21. Marcos, capítulo 5, versículo 21. Quem achou aí, diga amém. Se você não trouxe Bíblia, acompanha a gente aí no telão. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Vou ler mais uma vez. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem. O título da mensagem de hoje é Os Desafios da Volta. E quando eu estava lendo o capítulo 5 do livro de Marcos, o que me chamou a atenção foi essa expressão, estas palavras: tendo Jesus voltado. E Jesus estava voltando da onde? De que lugar? Se eu fosse delimitar o texto do nosso estudo, começaria lá em Marcos 4, no versículo 35, quando a Bíblia diz: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. O mar da Galileia, que na verdade não é mar, é um lago, ele foi atravessado por Jesus. Estava de noite, ele chama os discípulos e fala: olha, nós vamos para o outro lado, nós vamos sair em missão, nós vamos para a terra, para as intermediações entre Gadara e Gerasa. Essas cidades faziam parte de um lugar chamado Decápolis, 10 cidades estratégicas, que passavam rotas comerciais e eram cidades importantes, e por isso haviam sido conquistadas muitas vezes. O nome Gerasa vem de uma raiz do hebraico ger, que quer dizer possuído. E é interessante porque essa cidade havia sido disputada pelos Ptolomeus e Seleucidas durante anos, que conquistaram e reconquistaram a cidade inúmeras vezes, e por isso esse nome, possuído. Mas é nesse lugar que Jesus vai encontrar um jovem chamado jovem gadareno, ou gesareno, que era o retrato daquela comunidade. Um moço possuído por uma legião de demônios, que é liberto pelo poder de Jesus. E é interessante porque eles saem, atravessam um lago, numa viagem missionária, encontram um grande enfrentamento, uma grande batalha espiritual, e agora estão voltando, retornando, chegando em casa. E quais são os desafios da volta, do retorno? Eu lembro que alguns anos atrás eu tive o privilégio de ouvir uma palestra de um alpinista. Esse homem havia já subido em grandes montanhas. Ele já havia escalado o Everest, o Aconcagua, várias montanhas. E ele falou que um dos riscos no planejamento de quem está numa expedição como essa é achar que o objetivo final é chegar no topo.
E ele disse: o topo é só metade do caminho. O objetivo é chegar na base de novo. E ele foi contando as experiências de pessoas que morreram na volta, que sucumbiram na volta, que se perderam na volta. E sabe, eu creio que nós estamos vivendo um tempo atípico. 7 meses parados. 7 meses o mundo parou. Os negócios pararam, as escolas pararam, a vida foi transformada. E agora estamos num tempo de voltar, regressar, recomeçar. E eu creio que muita gente, se não buscar, planejar as coisas em Deus, não entender os desafios da volta, vai se machucar nesse processo. Eu creio que algumas empresas vão quebrar na volta. Eu creio que algumas famílias vão se desestruturar na volta. Eu creio que alguns crentes vão se perder nesse processo de volta. E hoje eu quero falar como nós vamos sim voltar, chegar bem e glorificar a Deus na volta. Eu creio, é tempo de voltar, é tempo de recomeçar, e as mãos de Deus estarão erguidas sobre nós. Jesus e os seus discípulos foram para o outro lado do lago, atravessaram o mar da Galileia, mas eles voltaram, e o propósito de Deus foi cumprido, todo ele. Eu creio que o propósito de Deus vai se cumprir na minha e na sua vida, mas nós precisamos estar preparados para a volta. E hoje eu queria, à luz da palavra de Deus, entender quais são os desafios da volta e como nós podemos nos preparar para esse tempo especial que estamos vivendo. Quantos querem se preparar para esse tempo aqui? Levante as mãos. Aleluia! O Espírito Santo de Deus vai sim chegar, vai te abençoar, vai te capacitar para este tempo. Primeiro desafio que nós encontramos na volta, e que os discípulos encontraram. Ó, tá chegando, salve de palmas, esse povo lindo, chegando junto. Que alegria. Que bênção. Glória a Deus. Um dos desafios da volta, o primeiro desafio da volta que os discípulos tiveram que lidar foi lidar com o trauma da tempestade. Se você ler o capítulo 4 do livro de Marcos, você vai ver que, indo na direção do propósito de Deus, atravessando o lago, eles se depararam com uma forte tempestade. E foi algo tão impactante, tão forte, que pescadores acostumados com os intempéries do mar ficaram achando que iam morrer. Quando eles vão acordar Jesus, que está dormindo ali na polpa do barco, eles vão dizer: Senhor, não te importa que morramos? Eles estão desesperados. Foi sem dúvida uma viagem apavorante, uma viagem desesperadora. E voltar significava lidar com o trauma da tempestade. Eles iam passar no mesmo lugar, eles iam passar por ali. Eu não sei quem já fez viagem de avião traumatizante. Já fez? Eu já. Eu lembro de uma viagem que eu fiz, estava em Moçambique, e em Maputo a gente foi para uma cidade, uma outra cidade local, se eu não me engano era Beira, e nós tivemos que pegar um avião ali da terra, moçambicano. E eu lembro quando eu cheguei, não sei, a companhia naquela época, o avião era bem velho, que eu entrei, e já me chamou a atenção porque não tinha marcação de lugar. Você chegava e sentava onde queria. Falei, meu Deus. Quando o avião começou a levantar voo, sem brincadeira, chacoalhava tudo. Tudo, era barulho para tudo que era lado. Eu nunca me segurei tanto na cadeira assim. Subimos, eu falei, ufa. Quando chegou e deu uma turbulência, meus irmãos, era mais barulho. Eu falei, meu Deus, não vamos chegar. E eu me segurava, não sei por que a gente se segura, não vai adiantar nada. Mas eu me segurava na cadeira. Eu lembro que eu cheguei na cidade de Beira e estava todo dolorido, assim, de ficar nervoso, segurando na cadeira. Foi uma benção a viagem ali. Nós enfrentamos tudo que você pode imaginar, né?
batalhas espirituais, pregamos o evangelho. Eu fui em lugares muito pobres, vi situações assim que me chocaram, que me marcaram. Mas talvez uma das coisas que mais me deu medo foi a viagem de volta. Quando foi chegando o dia que eu sabia que eu tinha que entrar naquele avião de novo, falei, meu Deus! Sabe, porque enfrentar o lugar onde passamos por tempestades muitas vezes não é fácil. E eu creio que nós estamos vivendo um tempo assim. O retorno tem a ver com lidar com machucados, com traumas. Uma história na Bíblia que me chama a atenção é a história de Mefibosete, aquele menino que era neto do rei Saul. E quando o pai Jonatas e Saul vão para a batalha, para a guerra e morrem, há um alvoroço no palácio, porque todo mundo quer ir embora, porque se outro rei entrasse no poder, eles podiam ser dizimados. E a ama daquele menino pega ele no colo e sai correndo, mas tropeça. O menino cai no chão, se arrebenta, se arrebenta todo, quebra as pernas. E a Bíblia diz que depois daquele dia em diante ele nunca mais pôde andar. Aquele menino é levado para a terra chamada Lodebar, que quer dizer não palavra, terra do silêncio. E ele fica anos ali, vivendo de favores dos outros. Até que um dia o rei Davi lembra da promessa que tinha feito para Jonatas, seu amigo, e manda chamar Mefibosete. Mas sabe, Mefibosete estava morrendo de medo. O que vai acontecer comigo? Como é que eu saio daqui? É melhor ficar. Voltar tinha a ver com lidar com os traumas, com o lugar do machucado. Ele não sabia como ia ser recebido. Por isso que quando o rei Davi chega diante dele, diz, não temas. E hoje eu vim dizer para você, em nome de Jesus, não temas. Não temas. Se Mefibosete tivesse ficado na terra do silêncio, ele não tinha se assentado à mesa do rei e vivido no palácio. Estamos no tempo da volta. E em nome de Jesus, você vai sim, na autoridade do nome de Jesus, enfrentar os seus medos e os seus traumas. Vai passar pelo lugar do machucado, mas nós vamos prosseguir porque a mesa está posta. Deus tem um banquete preparado, Ele está nos chamando e Ele está dizendo, não temas. Pessoas nesse tempo perderam o emprego, e voltar significa começar de novo, entregar currículo, começar lá embaixo, recomeçar a vida profissional. Hoje eu vim dizer para você, não temas em nome de Jesus. Muitos aqui perderam parentes, amigos, queridos, e quando falamos de voltar, regressar, isso tem a ver com lidar com dores e machucados. Mas hoje eu vim dizer, não temas, o Senhor é contigo. Existem pessoas que nesse processo de volta estão se perguntando o que fazer. Hoje eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, você vai passar pelo lugar das tempestades e você vai chegar do outro lado e a glória de Deus vai ser revelada na tua vida em nome de Jesus. Creia. É muito interessante algumas expressões na Bíblia. Existe uma expressão no livro de Gênesis chamada terror de Isaac. Eu acho interessante, em Gênesis 31, quando Jacó está falando de Deus, ele fala do Deus de Abraão e do terror de Isaac. Mas o que significa isso? Eu creio que essa expressão tem a ver com um momento quando aquele menino está sendo levado por Abraão até o lugar do sacrifício, e ele é amarrado ali, e ele entende que ele vai ser o sacrifício. E aquilo se transforma em pavor por instantes, em medo. A Bíblia chama de terror. A provisão de Deus vem, o milagre vem, mas a expressão fica, o terror de Isaac. E sabe, muitas vezes, cumprir o propósito de Deus
tem a ver com passar em lugares difíceis. O propósito de Deus foi cumprido na vida de Jesus, porque Ele passou por uma via dolorosa. Ele enfrentou os seus medos no Getsêmani, quando suava sangue. Ele chegou a orar: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Talvez você esteja neste lugar, nesta encruzilhada, mas eu quero te dizer que a bênção de Deus chegou ao mundo, porque Isaac foi levado ao altar, porque Jesus foi até a cruz do Calvário, porque eles enfrentaram os seus medos, toda a humanidade foi abençoada. E hoje eu vim dizer para você: não temas, o Senhor é contigo. Enfrenta o lugar de dores, de terror, enfrenta o lugar dos medos. Eu lembro um dia que o Benício teve um problema no dedinho. Ele machucou o dedo, a gente não sabe nem como. Eu viajei, quando eu voltei de viagem, a médica tinha feito um curativo, e quando nós tiramos o dedo do Benício, estava roxo, estava muito feio. E nós levamos ele no médico, e o médico falou assim: olha, vai ter que limpar, vai ter que abrir para limpar, tirar o lugar da infecção. E eu nunca me esqueço daquele sentimento. Eu levando meu filho para uma maca, e o médico falou assim para mim: segura. Aí eu segurando, porque ele não podia se mexer. E aí ele começa, primeiro espeta, põe uma injeção desse tamanho no dedinho pequenininho dele, e vai abrindo para limpar a infecção. E o meu filho berrava, ele era neném, ele não sabia nem falar direito. E eu segurando meu filho, eu ficava pensando: o que ele está pensando que o pai está fazendo aqui? Ele não tem condição de entender. Era o terror do Benício, meu pai me segurando para sofrer. E muitas vezes, quando enfrentamos as tempestades, não entendemos o tratamento de Deus. Hoje eu vim dizer para você: enfrenta a tempestade, atravessa para o outro lado, porque sim, é tempo de voltar. Mas enquanto você enfrenta, quando Jesus trata, a cura vem, o milagre acontece, o poder de Deus se manifesta, nós vamos enfrentar o tratamento de Deus. Voltar muitas vezes tem a ver com pedir perdão, com confessar pecados. Voltar tem a ver com acerto, com ajustes, com tratar o que dói. Mas em nome de Jesus, enfrenta, vai até o final. Não para no caminho, resolve o problema. Hoje volta para casa e se acerta com a esposa, pede perdão, confessa, trata, vai atrás de ajuda, começa o procedimento. Você vai passar para o outro lado em nome de Jesus. É tempo de voltar. Eu acho interessante, porque a palavra adorar na Bíblia aparece a primeira vez quando Abraão faz a entrega de Isaac. Sabe por quê? Culto não tem a ver com algo que recebemos, mas com algo que entregamos. Eu até vi esses dias uma palavra aí, estava um videozinho do Douglas Gonçalves: pare de assistir culto. Não sei se você viu. Porque culto a gente não assiste, a gente presta. Ele até brincou, tem gente falando de assistir um culto top. No mundo antigo eles iam ficar: mas o que é isso? O cara imolando ali o cordeirinho, nossa, ele usa bem a faca, manuseia bem. Que negócio é esse? Culto tem a ver com entrega. E sabe, quando temos coragem de seguir o direcionamento de Deus, quando nos entregamos, quando sacrificamos, a glória do Senhor se estabelece. Eu quero fazer um convite para quem está em casa. Eu estou preocupado. Eu acho que tem alguns jovens que se acomodaram espiritualmente. Tem gente que voltou a jogar bola, voltou a ir no shopping, voltou a trabalhar, voltou a tantas coisas, mas não voltou para a casa de Deus. Está na hora de voltar. E se você conhece, tem gente que está se cuidando porque está de quarentena, teve contato com alguém, tem algum pai,
Mas tem gente que não. Está na hora de voltar. E sabe qual que é o meu temor? Se a gente perde o time, a gente se acomoda. E tem gente que no processo começou, até estava assistindo os cultos online, mas passou um tempo, foi parando. E hoje estão estagnados na vida espiritual. Quero te desafiar, se você conhece alguém assim, chama, convida. Semana que vem traz, fala, cara, vem comigo, estamos juntos. Está no tempo de voltar. Quantos creem nisso, em nome de Jesus? Enfrenta, não temas, o Senhor é contigo. Segundo tipo de desafio que encontramos no tempo da volta, eu chamei aqui batalhas diferentes, procedimentos iguais. Muitas vezes não somos capazes de identificar o tipo de batalha que estamos enfrentando e por isso usamos os procedimentos errados. E eu acho interessante porque a batalha em Gadar era diferente da batalha na Galileia. A batalha que eles estavam enfrentando na ida era diferente da batalha da volta. E consequentemente os procedimentos. Eu acho interessante o capítulo 5, versículo 10 do livro de Marcos, quando Jesus está expulsando a legião de demônios. Eu acho interessante o que eles pedem para Jesus. Não sei se você já reparou nisso. Eles vão pedir assim. A Bíblia diz que eles pedem encarecidamente que Jesus não os mande para fora daquele país. E eu achei interessante quando eu estava lendo isso. É como se existissem dominações, principados. De certa maneira, o inimigo dominava aquela região de determinada forma. E por isso as batalhas em Gadar eram diferentes das batalhas na Galileia. Também me chama a atenção a maneira como Jesus trata. Quando Jesus chega na terra de Gadar e aquele homem é restaurado, é curado, é transformado, aquele jovem que vivia andando entre os sepulcros, se cortando com pedras, se machucando, todo mundo sabia quem ele era, não conseguiam prendê-lo porque ele arrebentava as correntes. Jesus chega ali e o liberta. E olha que interessante, quando aquele moço quer entrar num barco com Jesus, Jesus diz, não, você vai anunciar para todo mundo o que aconteceu com você. E a Bíblia diz que ele vai por toda aquela região de Decápolis, por todas as cidades, falando, pregando, testemunhando. Agora, quando Jesus chega em casa, volta para o outro lado, Jairo está esperando. E Jairo leva para sua casa, e ali Jesus faz um milagre. Ele ora pela filha de Jairo e ela é despertada da morte. Talita, cume, menina, levanta. Mas logo depois do milagre, o que Jesus manda fazer? Não contem nada para ninguém. Por quê? Porque as estratégias e os procedimentos eram diferentes. Aqui havia a questão do segredo messiânico. Se Jesus fosse revelado em sua plenitude antes do tempo, talvez o propósito da cruz ficasse prejudicado. Então você vai ver que ele conta histórias em parábolas para que as pessoas não entendessem. Ele faz milagres, diz para as pessoas não anunciarem. Aqui acontece de novo. Agora fora daquela região, fora daquele reduto, anuncia à vontade, porque a estratégia era outra. E sabe, muitas vezes lutamos batalhas diferentes e usamos os mesmos procedimentos. E por isso falhamos, por isso caímos, por isso nos perdemos. Hoje eu queria, em nome de Jesus, que você procurasse discernimento do Espírito. É essa oração que nós vamos fazer, para lutar as batalhas que envolvem voltar.
Eu acho interessante os tipos de batalhas enfrentados na ida. Primeiro, ventos contrários. Eles estão dentro do barco e os ventos sopram, é uma espécie de resistência, impedindo eles de chegarem. E me chama a atenção porque Jesus, quando se dirige aos ventos, a Bíblia diz que ele repreende o vento. É como se ele estivesse lutando espiritualmente. Repreende, repreensão, essa é a palavra. E sabe, quando estamos indo na direção do propósito, indo para o topo da montanha, indo para o lugar da conquista, um dos tipos de batalha que vamos encontrar são os ventos que resistem, os ventos contrários, os impedimentos, as resistências espirituais. E ainda que fosse o mar, Jesus vê aquilo como uma resistência, por isso repreende. E sabe, muitas vezes na nossa vida, quando estamos no processo de conquista, quando estamos avançando, quando estamos indo na direção do propósito de Deus, não somos capazes de identificar resistências espirituais. Quantas vezes eu estou bravo, eu estou indignado porque alguém disse algo, porque alguém falou alguma coisa, porque o irmão mandou determinado e-mail, e aí eu vou orar e o Espírito Santo fala para mim: você não percebeu? Você não está entendendo? Isso aqui é uma resistência espiritual. E aí eu paro de ficar bravo com o irmão e eu começo a guerrear da maneira certa. Eu começo a repreender em nome de Jesus e destrava. Quem já viveu algo parecido assim? Eu lembro uma viagem que eu fiz junto com alguns amigos. E quando nós cruzamos a fronteira para outro país, a gente foi parado ali na alfândega e alguém veio pedir ali uma propina. E nós falamos que não, resistimos e tal, continuamos viagem, mas depois que a gente tinha andado cerca de 100 quilômetros, país adentro, fomos parados num posto policial. Alguém deve ter passado o radinho. E aí o camarada mandou a gente voltar. E eu lembro que eu fiquei tão bravo, a gente estava tão indignado com a situação. Porque dessa vez o guarda não foi assim, não pediu um cafezinho, ele foi declarado. E eu lembro quando a gente parou o carro, eu falei assim, meu amigo estava dirigindo, eu falei: para o carro. E na hora me veio um clique. Eu falei: meu Deus, existe uma resistência. E aí a gente parou para orar. Falei: Deus, se tem algum propósito que o Senhor quer cumprir nessa viagem através de nós, e se isso é algum tipo de batalha, que toda resistência espiritual caia por terra. E nós oramos e veio uma convicção de que Deus havia liberado a nossa viagem. Falei: volta lá. Nós voltamos para a alfândega, chegamos lá na entrada. Eu perguntei: quem é aqui o homem de autoridade? Quem manda aqui? E estava passando um senhor barbudo, ele só ouviu falar e falou: pois não. Falei: olha, eu estou tendo um problema, eu não estou conseguindo passar aqui. E ele: o que está acontecendo? E eu contei por cima. Falei: não sei o que vai acontecer agora, ou eu fico preso aqui. Mas eu tinha uma convicção. Aquele homem pegou, entrou numa salinha, pegou um documento, assinou e falou: olha, todos os postos você passar aqui na frente, você mostra esse documento. A gente volta, pegamos o carro, andamos 100 quilômetros, chegamos, o guarda veio, mas veio bravo. O que vocês estão fazendo aqui? Eu só pus o documento para fora. Eu não sei quem era aquele barbudo, mas o guarda deu um passo para trás, falou: desculpa, pode passar. E assim foi, de parada em parada. Eu não sei quem era o barbudo, mas eu sei que Jesus repreendeu o vento, ele assinou, nós chegamos lá. Muitas vezes não somos capazes de perceber o vento contrário, a resistência. Segundo tipo de batalha, enquanto estavam conquistando, indo na direção de Gadar, o barulho do mar. É muito interessante porque Jesus, ele repreende o vento, mas o mar, ele diz: aquieta-te, emudece.
E é muito interessante porque a segunda estratégia do inimigo, quando estamos num processo de conquista, é intimidar. O barulho do mar, a intimidação. E é exatamente isso que acontece. Depois que eles chegam, é declarada a batalha espiritual. O inimigo se apresenta como uma legião. Ele quer intimidar. Quando Jesus faz o milagre, a Bíblia diz que há bonança, o mar para. Ele vira para os discípulos e os repreende. Por quê? Jesus fala assim: por que vocês são tão tímidos? Já viu esse texto ali, essa palavra? Quando eu fui ler, tímidos, sabe o que quer dizer? É que suavizaram na Bíblia. Covardes, essa é a palavra. Sabe por quê? No enfrentamento espiritual, a gente tem que se posicionar, tem postura. A hora da conquista, não dá para ser tímido. A hora da conquista, a gente, em nome de Jesus, vai, pisa, fala, declara. Temos autoridade em Jesus. E hoje eu vim dizer para você, em nome de Jesus, entende as batalhas espirituais. Eu creio, a timidez vai ficar no caminho. Nós vamos avançar e o inimigo vai sair em retirada. Não importa se é 1, se é 10, se é uma legião. O nosso Jesus, Ele é poderoso. O sangue dele foi vertido no Calvário. Ele tem autoridade nos céus e na terra. Quem pode impedir os preceitos de Deus? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Você está no meio da batalha, manda o mar ficar quieto. Eu lembro quando nós estávamos organizando o culto da arena, essa segunda vez, e uma série de batalhas estavam acontecendo. E para mim ficou muito clara a intimidação quando um dia eu estava saindo do culto aqui e veio uma espécie de profeta me procurar. E esse irmão disse que tinha tido uma revelação de Deus, que algo ia acontecer com os meus filhos. E ele falou um monte de coisa ali, e falando em nome de Deus. Eu lembro que eu estava no intervalo do culto, eu subi ali na sala, e aquilo me incomodou. Uma coisa é mexer contigo, outra coisa é mexer com teus filhos. E eu lembro eu voltando para casa, e você já fica incomodado, o filho começa a tossir, a filha começa a chorar, e aquilo fica na cabeça. Mas em um determinado momento o Espírito Santo falou para mim: ei, você não está percebendo? Você está na batalha. Não importa em nome de quem ele veio te trazer o recado, repreende, faz o mar emudecer, declara em nome de Jesus. E naquele dia eu falei: eu não aceito isso sobre a minha casa. Os meus filhos são do Senhor. O sangue de Jesus está nos umbrais desta porta. O anjo do mal vai passar por cima dela, não vai tocar. Todo o propósito de Deus vai se cumprir. Aquele dia eu dormi em paz, porque eu vi o mar se aquietando. O propósito de Deus aconteceu. Pessoas se converteram. O movimento do Espírito não parou. Sabe, querido, talvez você esteja no meio da batalha espiritual. Na hora da batalha, a gente enfrenta o gigante. A estratégia de Golias é a mesma. O inimigo continua agindo igual. Ele continua atemorizando. Ele continua falando impropérios. Ele continua nos intimidando. Mas nós somos a geração de Davi que se levantou para dizer que os gigantes vão cair por terra. Nós vamos passar por essa crise, nós vamos nos levantar, nós vamos sim ressurgir das cinzas, porque o nosso Cristo levantou da morte para a vida. Nós vamos vencer. Eu creio, a bênção de Deus vai chegar, o favor de Deus vai vir. Ele é por nós. Não tenha medo, enfrenta em nome de Jesus. Às vezes a gente quer separar
o racional do espiritual. Não tem como algo que chacoalhe o mundo não ter a ver com algo divino. Eu não acredito que Deus deu um espirro e aconteceu tudo isso. Nós precisamos entender o momento que estamos vivendo. Mas as batalhas da ida não são as mesmas da volta. Na ida eu entendi que eu tinha que me posicionar nesse tempo de crise. Por isso nós fizemos 21 dias de jejum, porque estávamos na batalha espiritual. Por isso faz 265 dias nós acordamos às 6 horas da manhã, e eu não vou parar de orar até essa pandemia passar, porque eu entendo que Deus me chamou nesse tempo para me colocar na brecha, orar com o meu povo, com as minhas ovelhas, com aqueles que Ele me deu para cuidar. E eu estou lá todo dia dizendo: olha, levanta, olha, o Senhor é contigo, nós vamos passar, nós vamos atravessar o lago, nós vamos chegar na terra de Gadá, nós vamos vencer os gigantes, nós veremos as legiões saindo, nós veremos a glória de Deus. Todo dia, todo dia, todo dia. Mas e na volta? Quais eram as batalhas da volta? Eu acho interessante porque quando Jesus chega de novo em casa, Jairo se prostra aos seus pés. Quando Jesus chega na terra de Gadar, o jovem gadareno se prostra aos seus pés. Mas quando ele volta, Jairo se prostra aos seus pés. E é interessante, um era o menino possuído, que representava a condição daquele lugar, guerra, possuído, conquistados. Ele volta para casa, Jairo, o chefe da sinagoga, o líder religioso, ele se prostra aos seus pés, aleluia. Jesus transforma o mundo do gadareno, mas Ele transforma o mundo de Jairo. Ele é Senhor dos senhores. E é interessante que a batalha é outra, por isso os procedimentos são outros. E aqui acontece uma série de milagres didáticos, porque Jesus queria restaurar a vida de Jairo, que representava uma nação. Ele vai caminhando com Jairo, e a Bíblia diz que a multidão o aperta, o comprime. E no meio disso uma mulher toca nas vestes de Jesus. Quem é essa mulher? Essa mulher tinha um problema, um fluxo de sangue. E as mulheres, na condição dela, na perspectiva de Jairo, eram mulheres impuras. Quando aquela mulher toca em Jesus, ela sabia disso, o rabino consagrado. Ela não podia tocar nele desta maneira. Quando Jesus pergunta: quem me tocou? Aquela mulher fica com medo, ela fica apavorada. Ela toma coragem e diz: fui eu, Jesus, fui eu. Eu posso imaginar a mente de Jairo levando Jesus para sua casa. O rabino, o profeta consagrado, aquela mulher tinha interrompido, tinha atrapalhado a consagração, ele estava impuro. Como ele podia fazer algo agora? De que maneira? Mas Jesus não estava tratando apenas daquela mulher, Ele estava tratando do coração de Jairo. Ele diz: sinto que de mim saiu o poder. Você foi curada, você foi liberta. Sabe o que me chama a atenção? Aquela mulher estava doente há quantos anos? 12 anos. A filha de Jairo tinha quantos anos? 12 anos. É como se Jesus estivesse dizendo para Jairo: a mesma graça que alcançou ela vai alcançar os teus e a tua casa. Ela precisa da graça, você precisa da graça. Sabe qual que é o desafio da volta? Dos nossos dias, na igreja de hoje, é aproximarmos as pessoas com sabedoria da graça de Deus. Como assim, pastor?
Levanta a mão aqui, você que é pecador, que é falho, que foi liberto pelo sangue de Jesus e valoriza isso. Nós somos alcançados por essa graça, mas sem perceber, muitas vezes nos tornamos impedimento para os que estão de fora. Por quê? Porque não aproximamos as pessoas da graça. Pastor, você está dizendo que eu não tenho que dizer que pecado é pecado? Muito pelo contrário. Isso é a graça barata. Pecado é pecado. Mas se você fizer uma pesquisa lá fora, a maioria das pessoas não chegam, não vêm, porque elas entendem que esse é um lugar de intolerâncias. Por quê? Porque estamos falando que pecado é pecado? Não, porque não sabemos falar. Nós machucamos, nós agredimos, nós brigamos. Meu irmão, o que adianta você brigar com alguém que está morto espiritualmente? Ele não vai entender. A gente ganha a discussão, mas perde o coração das pessoas. Esses dias eu vi uma jovem saindo quieta no meio de uma discussão. E eu vi que aquela discussão a incomodou. E quando eu fui atrás dela, falei, mas por quê? E ela começou a me contar. Aqui em casa é difícil, me chamam de burra, me chamam disso. E eu comecei a ouvi-la. E com muito amor e graça eu tive a oportunidade de conversar. E um processo de transformação começou ali. Esses dias uma moça procurou a minha esposa para agredi-la. Porque ela tem posicionamentos diferentes, pensamentos diferentes. Mas sabe o que a Sil fez? Ouviu. Tratou com amor, cuidou. Hoje essa menina está sendo transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sabe o que eu creio? É tempo de aproximarmos as pessoas da graça de Deus. Lembra de onde Ele te tirou. Lembra, a graça de Jesus precisava chegar na casa de Jairo do mesmo jeito que precisava chegar na casa daquela mulher. Por fim, Jesus continua. Ele chega na casa de Jairo. Quando ele pisa ali, ele encontra a menina dormindo. E sabe? Ele diz: Talita cumi, menina levanta. Eu acho interessante porque a palavra Talita significa menina. Mas quando eu estava em Israel junto com a Sil, o guia que estava nos conduzindo na viagem, ele falou dessa história e falou: olha, na nossa língua, Talita também significa pura como a sua devoção. Sabe o que Jesus estava fazendo quando volta para casa? Ele estava ministrando no coração de Jairo. Ele ressuscita a menina, mas ele está ensinando para um povo, para um líder espiritual: eu vou restaurar a devoção de vocês. As guerras, as batalhas são diferentes. Os procedimentos são diferentes. Hoje eu queria te desafiar a aproximar as pessoas da graça de Jesus e a restaurar a tua devoção. Porque na volta, no processo de volta, o que a gente precisa é estar pertinho dele. É ter o discernimento de ouvir e entender o que Deus quer fazer em nós e através de nós.